bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente quer falar sobre um assunto que num determinado momento das nossas vidas ele é muito importante. Vamos falar sobre deserto. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com seus amigos e bora pro vídeo. Associamos medo, frio, fome, solidão, tudo isso com um lugar chamado deserto. Mas na verdade o deserto ele nada mais é do que a faculdade de Deus em nossas vidas. Num determinado momento das nossas vidas, a gente é convidado por Deus a viver situações dentro desse lugar. Deserto nada mais é do que a escola de Deus em nossas vidas. Se nós pegarmos alguns exemplos da Bíblia, como o próprio Moisés, um homem com renome muito grande, uma autoridade dentro do Egito, um chefe, um líder. Até ele descobrir que ele era escolhido por Deus, enviado por Deus para trazer libertação ao povo de Israel, ele teve que também entrar nessa escola. Ele também teve que entrar na faculdade de Deus chamada deserto. E ele entrando nessa escola, ele se despojou de tudo que ele era, menos daquela vontade de liderar, mas da forma correta e da forma que Deus o ordenara a liderar. Se nós pegarmos também o próprio Senhor Jesus, ele também entrou no deserto, nessa faculdade, para se despojar e entender a vontade de Deus na vida dele, para ele fazer o que fez, de se sacrificar por todos nós. Então a gente acaba associando todas essas coisas como solidão, medo, frio, fome e tantos outros sentimentos dentro do deserto. Mas o deserto, ele chega num determinado momento nas nossas vidas onde Deus quer nos aperfeiçoar, onde Deus quer que nós venhamos a conhecê-lo melhor. E por que a gente tem que entrar no deserto para conhecer Deus melhor? Se nós pegarmos aí esses exemplos bíblicos, como Moisés, como Elias, como o próprio Senhor Jesus, eles entraram nesse lugar, a gente vai entender que é necessário, num determinado ponto da nossa vida, a gente se despojar da nossa vontade. É necessário que a gente venha se desfazer e se refazer ao mesmo tempo dentro desse lugar. É um lugar onde a gente vai conhecer a Deus. O nosso ouvido vai ficar mais aguçado, a nossa visão vai ficar mais aguçada, os nossos sentimentos vão ficar mais aguçados e nós vamos poder ouvir a voz de Deus muito mais nítido do que a gente ficar na nossa zona de conforto, na nossa normalidade de trabalho, enfim, nas nossas tarefas durante o dia. E esses profetas, eles nos trazem um exemplo de grande renúncia, de fazer a vontade de Deus dentro desse lugar. E esse lugar, dentro desse lugar, a gente aprende, no começo a gente não entende ele. No começo ele é um lugar totalmente estranho, um lugar desconhecido pela mente humana. Mas no final, quando a gente sai do deserto, a gente sai totalmente fortalecido, a gente sai totalmente com a mente transformada,
a nossa alma transformada, o nosso coração totalmente transformado e muito mais sensível às coisas de Deus. Eu sei que de repente você está passando por esse lugar chamado deserto. E de repente você não está gostando de estar nesse lugar. Esse lugar não é um lugar permanente. Ele é um lugar como uma escola. Você vai passar por determinadas classes até o ponto onde Deus decide que você está pronto. E muitas das vezes a gente quer conhecer, né, o Deus de milagre, sem a gente estar com um problema para Ele fazer um milagre. Muitas vezes a gente quer conhecer o Deus que exalta, mas a gente não quer ser humilhado para que Deus nos exalte. Então é mais ou menos isso. Dentro do deserto, Ele faz a gente entender e conhecê-lo. E esses exemplos bíblicos, eles foram escritos para que a gente tivesse mais ou menos um pequeno entendimento do que é o deserto. De repente você está passando por esse deserto e não tem entendimento, não compreende as coisas de Deus e o que Ele está fazendo dentro desse lugar. De repente você está totalmente desesperado, achando que está sozinho nesse lugar. Jesus também esteve nesse lugar e Ele sabia que mesmo sozinho no deserto, Ele sabia que ao mesmo tempo Ele não estava sozinho. Ele tinha o auxílio de Deus, porque Ele sabia que esse lugar era um tratamento de Deus, era uma escola feita por Deus. E se hoje a gente se encontra num deserto, nós temos que ter a consciência que nós não vamos permanecer nele. E no momento que sairmos dele, nós vamos sair totalmente com a mentalidade transformada, renovada e fortalecida nele e prontos para enfrentar tudo que vier lá fora, com outra visão e com outro sentimento. Então a mensagem que eu quero deixar aqui para você é que mesmo você estando no deserto, Ele está contigo e no momento que você sair desse lugar, você vai sair aprimorado e moldado por Deus a partir desse momento.